Olá, ninguém entrou ainda, mas já vai começando nos boas tardes. Eu preciso fazer o seguinte: eu preciso convidar uma pessoa, mas eu achei que eu sabia como se convidavam as pessoas no Instagram. Então, vamos lá. Essa live de hoje vai ser sobre, claro, Enigma, um livro muito especial do Drummond. E eu vou convidar a professora Beatriz Nespoli, ou Nespoli, para que a gente. Estou esperando a resposta da Bia. Boa tarde para vocês que entraram nesse lindo dia de sol. Calma aí. Acho que tá dando. Olá, Bia. Ah, legal. Tudo bem, Fran? Certo. Deu. Bom, eu estava falando que a gente vai fazer a live sobre Claro Enigma, do Drummond. Vou começar, então, falando de alguns aspectos do contexto histórico em que a obra foi publicada. Não faz tanto tempo assim, né? Ela foi publicada em 1951, então faz quase 70 anos aí. Queria dizer também que eu tenho um profundo amor pelo Drummond, sou uma entusiasta, assim, da obra dele. Todo Então mundo vamos que lá. lê começa, né? Ler Drummond muda vidas. Muda a vida, realmente. Ele tá em muitos momentos das minhas citações também, de sempre recorrendo ele à memória. Mas tá bem, vamos ver, o pessoal já tá entrando. Vou falar então dos aspectos do contexto histórico, beleza? Beleza. Então tá, né? Eu já falei que o livro foi publicado em 1951 e na década de 50 muita coisa aconteceu no Brasil. A gente tem o suicídio do Getúlio Vargas em 1954, foi um presidente muito importante da nossa história, um advogado, um militar, ditador do Estado Novo, enfim, muitas coisas poderiam ser ditas sobre esse período. E logo em seguida a gente tem a presidência do Juscelino Kubitschek, que tinha aquele famoso lema dos 50 anos em 5, uma política desenvolvimentista do Brasil, a criação de indústrias também, a construção da capital em Brasília. E também esse momento marca uma profunda urbanização do Brasil. Ou seja, a gente estava vivendo ali na década de 50 transformações muito, muito importantes que desembocaram no que a gente tá vivendo hoje, né? Também foi o momento em que aconteceu a primeira Bienal Internacional de Artes, e um aspecto mais técnico, mas também é o momento em que está acontecendo a especialização do trabalho do trabalho artístico, nos anos 40 e 50. Também tem uma outra coisa interessante que é o ano de criação da Petrobras. E, por último, sobre esse momento histórico, mas não menos importante, é que o Brasil foi sede da Copa do Mundo em 1950, mas perdeu para o Uruguai por 2-1. O Uruguai foi campeão lá no Maracanã, que foi um estádio construído para sediar essa Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo sediada aqui. O Brasil foi vice. Então, é uma brincadeira boba, mas eu não consigo me livrar disso, já que há um tom pessimista em Claro Enigma, o futebol marca um. Imagina perder aqui na sede sendo sede da Copa e perder. E como a gente sabe que o futebol mexe nos ânimos de toda a nação brasileira. Então talvez tenha aí um pessimismo também, uma relação com o pessimismo de Claro Enigma. E num panorama internacional, estava acontecendo a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana. É o momento em que, em Portugal,
a televisão começa a se popularizar. Então, também é um momento de mudanças tecnológicas e mudanças na comunicação estabelecida entre as pessoas do mundo. É um tempo também que tem a que se chama a Idade de Ouro do cinema. Os Estados Unidos estão ali no topo com o rock and roll, tá difundindo essa música para o mundo. Se você quiser complementar alguma questão desse contexto histórico, Bia, fica à vontade. Eu acho que o que a gente pode pensar também é que, além de todo esse contexto histórico, né, o Drummond ele se insere como esse poeta político-social, né? Todos os livros que antecederam, a maioria dos livros que antecederam Claro Enigma, pelo menos, eles são livros de uma poesia extremamente político-social. Então, o Drummond sempre esteve muito atento a esse meio e é muito visto na poesia dele, né, que como o externo influencia o interno do autor. Isso é uma coisa, um traço muito do Drummond. Então, Claro Enigma foi escrito nesse momento tanto de novas tecnologias, quanto nesse caos global que estava acontecendo, com várias ditaduras sendo levantadas, várias guerras sendo construídas. E em todo esse momento, a gente ainda tem em Claro Enigma o momento de maturidade do poeta, né? Quando ele olha para tudo isso que está acontecendo com a sua visão madura. Então, tem muito essa de o externo e do interno se conversando toda hora na poesia do Drummond, né? Muito bem complementado, porque é exatamente esses momentos históricos que foram destacados agora, para a gente pensa que eles não estão só pairando assim ao redor do Drummond, mas eles influenciam diretamente a vida e a criação poética, criação artística do Drummond. Ele é realmente uma pessoa que está muito ligada aos acontecimentos do tempo. Eu acho que até um momento que a gente pode pensar num poema dele, que ele vai dizer exatamente isso no Sentimento do Mundo, que ele fala, o poema chama-se Mãos Dadas. E ele fala que o tempo é a minha matéria, o tempo presente e os homens presentes, a vida presente. Então é muito importante a gente ter em mente esse contexto histórico para conseguir também construir o sentido dessa poesia. Então, já que você falou um pouquinho do Drummond, vou entrar na história, um pouquinho só na biografia dele, beleza? Opa, manda. O Drummond, ele nasceu em Itabira, que é um município do estado de Minas Gerais. Por isso ele é triste, orgulhoso e de ferro, como ele vai falar na Confidência do Itabirano. Esse é o nome de um outro poema dele. Ele nasceu em 1902, no dia 31 de outubro. 31 de outubro, eu fiquei pensando que dia, né? E essa região de Itabira é também a região de um quadrilátero ferrífero, que na década de 40 foi extremamente explorado pela Vale do Rio Doce, pela Vale, verdade, desculpe. Então a Vale explorou esse minério de ferro e, bem como outras indústrias, exploraram os recursos ambientais da região. Então, também a gente encontra na poesia do Drummond uma transformação da paisagem ali de Itabira, da paisagem que ele cresceu, que ele via cotidianamente. Então, também tem uma relação, assim, se vocês gostam do Drummond e leem a obra, vocês vão ver ali referências frequentes à paisagem de Itabira. O que é interessante a gente ver que mesmo o Drummond menininho, ele já tinha, menininho, né, menininho, adolescente, na sua juventude, ele já tinha essa visão, assim, de perceber o entorno dele e passar isso para a poesia, né, Drummond foi um poeta que começou muito jovem. Sim, ele tem uma grande produção e Minas Gerais marca a poesia dele, está muito presente. Mas é uma região. Itabira, ela tá mais pro sul de Minas Gerais, assim.
Então é uma outra. É bem importante marcar esse lugar, assim, que ela tá. E é deste lugar também que várias questões vão aparecer na poesia do Drummond. Mas ele vai fazer constantes referências a Minas, num poema de. Um poema bem bonito do Claro Enigma, que é A Máquina do Mundo. Ele Nossa. fala lá, né? Como eu palmilhasse pela estrada pedregosa de Minas. Minas está no imaginário do Drummond de um A jeito, própria gente. parte, a própria seção selo de Minas, né? É completamente impresso na poesia dele, Minas Gerais. Sim, e a família também, né? Essa família ali, a família dos Andrades, uma família bem tradicional, que ele cresceu, que ele viveu. Então também são outras constantes na poesia do Drummond. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a biografia dele? Eu acredito que seja só isso. Então bora lá partir mais pro, agora sim, Claro Enigma, um livro de 1951. É um livro em que a gente vê um Drummond maduro, como você mencionou, clássico, filosófico, clássico e porque ele retoma elementos classicizantes na poesia. Pensar na trajetória dele é importante, porque ele se destacou como poeta modernista e as ideias modernistas de rupturas com as tradições eram bem importantes, mas a gente vê que em Claro Enigma ele vai retomar uma tradição poética e uma tradição literária ocidental. Um diálogo bem grande que o Drummond faz, porque ele é ligeiro, o Drummond é muito ligeiro, muito casa. Ele é mineiro realmente, ele come quieto ali, ele fica observando as coisas. Ele dialoga com toda uma tradição literária, assim, do Ocidente, né? Essa canonizada. O que é Por muito exemplo, doido, né? Ah, desculpa, te cortei. imagina, manda bala. Em 1932, ele abriu o modernismo, praticamente, a poesia moderna, com o livro Alguma Poesia, né? Que inclusive vai entrar na FUVEST ano que vem. É o livro que vai substituir Claro Enigma. E esse livro entra justamente com todas essas mudanças, esses versos livres que o modernismo pregou, né? E agora, de repente, nas próximas gerações, Drummond tem esse retorno às formas clássicas, né? É muito interessante ver esse movimento, esse retorno ao classicismo, às formas clássicas. Sim, é muito interessante. E alguns críticos da época vão falar que é uma espécie de retorno à ordem. E foram muito injustas as críticas que o Drummond recebeu com a publicação do Claro Enigma, né? E aí, um dos elementos que é interessante, essas formas tradicionais que está presente no Claro Enigma são os sonetos, que é uma forma muito antiga, aperfeiçoada por um poeta italiano dos anos 1300. O Petrarca nasceu em 1302 e ele fixou a forma do soneto, que é um poema composto por 12 versos, dois versos com quatro e dois com três, e num esquema de rimas também fixo. E o Drummond escreve muitos sonetos no Claro Enigma, portanto, isso é um detalhe importante. Um detalhe, né, assim, não sei se é um detalhe, mas é algo importante para a gente ter em mente até para a prova aqui, para a FUVEST também, porque isso estabelece uma relação direta com o Poemas Escolhidos do Gregório de Matos. Então, ali há uma. É possível, porque nos poemas escolhidos também há muitos sonetos, elemento classicizante. Então, tanto é, poemas escolhidos como Claro Enigma apresentam elementos clássicos e eles podem se relacionar através da presença dessas formas tradicionais da poesia. Até tem um outro poema de Claro Enigma que o Drummond fala lá, eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler, que chama-se Oficina Irritada, né? Uhum. E deixa eu pensar mais. É importante também que a gente, como você falou, assim, da obra do Drummond, como ele sendo uma, como
ele sendo uma pessoa muito ligada nos acontecimentos, a poesia que ele escreveu, boa parte da poesia, na verdade, tem um viés político e social, mas com um claro enigma, as pessoas ficaram como se fosse um chute no peito, assim. Porque o livro, ele parece contrastar em tudo com A Rosa do Povo, que foi um livro anterior, uma política social, uma política, quer dizer, uma poesia social, desculpe, uma poesia social engajada num ímpeto de comunicação e de ação, ou seja, e o Claro Enigma é completamente o oposto disso. É, Bom, como até. você Opa! pode continuar. Isso é uma coisa que a gente vê muito na epígrafe, né? Quando, quando a gente abre o livro, a gente se depara com a frase do, do Valéry, que eu não vou falar em francês, mas que a tradução é os acontecimentos me entediam, né? O Drummond. A gente abre o livro e já vê essa citação. O Drummond, que foi o poeta que escreveu A Rosa do Povo, que foi o poeta que escreveu Sentimento do Mundo, ele abre Claro Enigma com a frase Os acontecimentos me entediam. Esse poeta dessa poesia extremamente político-social abre o próximo livro falando Os acontecimentos me entediam. É praticamente irônico, é praticamente uma citação irônica que ele coloca na epígrafe do livro. É, mas mostra uma nova forma como o exterior tá sendo sentido no interior do poeta, né? E essa nova forma a gente vai ver por todo o Claro Enigma. Mas é engraçado. É engraçado se não fosse trágico, né? A abertura do livro com essa epígrafe. E é bom que a gente tome bastante cuidado com isso, porque algumas pessoas, à época, principalmente críticos de arte, levaram para um lado, um pouco, como assim as coisas te entediam, o seu... Agora você não faz mais parte do mundo, pensando assim no Drummond. Agora o poeta lá na sua torre de marfim, vendo os acontecimentos sociais, porque é uma questão também importante para a criação do Drummond, artística, é esse engajamento social, né? Então, dizer que ele já não estava mais preocupado, não estava mais ligado e antenado com o mundo ao redor dele, e pensar que isso acontece a gente pode ser um engano, na verdade. E então, a gente tem que tomar cuidado com essa frase, essa epígrafe do Paul Valéry, um verso do Paul Valéry, na abertura de Claro Enigma, né? Os acontecimentos me entediam, assim, que é um tédio, assim, de uma pessoa Uhum. que, sei lá, não está interessada com mais nada, enfim. Até porque, será que uma pessoa realmente desinteressada com o mundo escreveria um livro sobre isso? Muito pouco provável, né? O Drummond, é uma ironia, né? Porque o Drummond também é bem irônico. A gente vê, é uma ironia isso, gente. E lendo o Claro Enigma, a gente pode compreender essa ironia e o que fundamenta ela. Bom, duas características importantes para que a gente tenha em mente, então, a respeito do Claro Enigma é a presença de um forte pessimismo também. E deixa eu pensar, um pessimismo e um tom melancólico também dentro dos poemas. Mas assim, também ele estava diante de uma conjuntura histórica marcada por uma frustração, de uma utopia revolucionária também. Porque os acontecimentos, seria bem interessante, eu gostaria muito de falar mais, com mais calma sobre isso, mas uma grande decepção se instaura no mundo com o que estava acontecendo na União Soviética. Então, os horrores do stalinismo começam a ser revelados e ainda estão sendo. E então as pessoas que sonhavam com essa utopia revolucionária pelo mundo, elas começam a ficar, elas com esse projeto. Então a gente pode ver todo esse empenho de um sujeito lírico participante
que já acontecia na obra do Drummond, ele deixa de existir, assim, esse sujeito lírico ele se retira. E do que não é uma atitude meramente demissionária, como a gente estava falando, né? Aham. Ele, na verdade, é um produto de uma percepção mais ampla e distanciada da história. Ele se distancia e observa esses acontecimentos. Por isso também o Claro Enigma é um livro bastante difícil de ser lido nesse momento que a gente está vivendo, por esse tom pessimista, melancólico e de desesperança com o mundo. Nada vai dar certo, o mundo não vale a pena, como fala. O mundo valer não vale, né? Então, esse momento que a gente está vivendo também de completa incerteza, a gente não sabe se a gente pode estar bem amanhã. E ler o Drummond nesse momento pode ser uma leitura bem difícil. Mas então, gostaria de mencionar uns aspectos decisivos para a compreensão do livro. E aí eu estou olhando assim toda hora para o lado, porque minhas anotações estão. Não adianta. A memória é também uma instância bem importante na poesia do Opa. Drummond. E aí não adianta a arte da presença sem a memória não vai funcionar. Mas então, os aspectos decisivos para a compreensão desse livro é a concepção de um tempo cíclico, até que ele vai falar um verso bem lindo, assim, tem um verso lindíssimo de A Máquina do Mundo, que ele fala assim, em vão e para sempre repetimos os mesmos tristes périplos, como se a humanidade sempre rodando, repetindo ciclos. A gente não sai desse ciclo vicioso a gente pode pensar no nosso próprio contexto histórico, a gente vê a ascensão de regimes totalitários, aí uma abertura, ascensão de regimes totalitários e aberturas. Parece que a gente vive Nesse nesse triste círculo vicioso. périplo. Esses tristes périplos, exatamente. E é bem assim que a gente pode compreender os poemas de Clara Enigma, nesse viés. Por isso que a gente fala assim, não é que o Drummond esteja entediado com os acontecimentos da vida, né? Bom, ele também a gente pode encontrar muitos mitos, né? Ele retoma mitos, como eu falei no comecinho da apresentação. O Drummond dialoga com toda uma tradição ocidental da literatura. E a gente pode encontrar, então, essa retomada de mitos de uma mitologia poética de larguíssimo curso na tradição ocidental, com elementos símbolos da tradição ocidental poética. Tópicas também estão presentes em Claro Enigmas, como se a gente pensar na mitologia a presença de Orfeu, o Arcturo, né, em Claro Enigma, por exemplo, a presença do frio, da noite, do pó e do tempo, do tédio, da morte, do caminho da vida, ou mesmo a máquina do mundo, que retoma a máquina do mundo de Camões e de Dante, poetas clássicos importantíssimos também para a formação dessa tradição ocidental poética. E uma outra coisa interessante sobre a máquina do mundo é que o Drummond fez uma organização de uma antologia e ele dividiu em alguns temas bem interessantes. A máquina do mundo está dentro de um tema que se chama Tentativa de Exploração e de Interpretação de Estar no Mundo. Tipo, Drummond se pergunta muito qual que é o sentido da vida, né? Para que a gente está aqui? Se a gente vai repetir os mesmos tristes périplos, para onde a gente vai? Por que que as plantas crescem? Por que que o sol nasce e se põe? Então, ele está interpretando assim, estar no mundo de uma outra forma, assim, por um outro viés também. Que não só em primeiro lugar, não colocando apenas em primeiro lugar a questão social, mas questões filosóficas e profundas da existência. Uhum. Uma frase que, quando o Claro Enigma entrou para a lista da FUVEST, o jornal USP fez uma entrevista com a professora Viviana Bose,
E falando um pouco sobre o livro, né, ela disse uma frase que eu acho que mostra muito claramente pra gente os temas que o Drummond aborda e que são tantos, né? Ela fala Uhum. assim, que percebe-se no livro um fôlego para assuntos amplos, como a pergunta pelo sentido da existência, o amor no tempo da madureza, a passagem do tempo conjugada à dissolução da vida, o enfrentamento da dor de viver, a rememoração dos mortos, da família, junto às lembranças do passado, o convívio aprofundado de sua própria região, Minas Gerais. É como se estivesse entrando nele cada vez mais um tempo maior que o poeta perscruta para tentar desvendar, né? Na altura da maturidade do Drummond, é como se ele olhasse para trás e visse tudo que ele já passou e tudo que ele é, tudo que ele foi, tudo que ele não foi, e nisso se desdobrasse em claro enigma, né? É, amar o perdido deixa confundido o coração. Nada pode, o Perfeito. ouvido, né? Contra o sem sentido, apelo do não. Mas é bonito também a gente ver como o Drummond. ah, o amor também é uma. O amor na dimensão erótica também é uma constante na sua produção poética. E a gente vê como é que ele encara esse amor da madureza. Então, uma outra coisa que também gostaria de apresentar é uma imagem. Se a gente pensar num tom dessa madureza, a gente pensa numa imagem crepuscular, uma, um tom crepuscular ali em Claro Enigma. Bom, como você mencionou também, ele tem esse, tá no Claro Enigma, há um interesse pelo eterno, pelo essencial, que é uma poesia de natureza, então, meditativa, que não chega a banir, portanto, ela não bane o horizonte do acontecimento. Isso é importante. Ainda que compreendido aqui em seu insondável mistério, ou seja, os acontecimentos no mundo é um mistério, assim, que nos cerca, a vida é um completo mistério. Bom, a gente pode entrar então no. A gente já mencionou o título e a epígrafe, e também gostaria de mencionar uma coisa que eu achei interessante: é que o livro ele homenageia, ele dedica o Claro Enigma a um poeta cearense que viveu muito tempo no Rio de Janeiro, chamado Américo Facó. Parece que há muito do Claro Enigma e da relação de amizade e de afeto que o Drummond tinha com esse poeta, assim. Tanto que há uma crônica que o Drummond também ele tinha um outro trabalho de prosa bem interessante. Ele vai falar de uma noite que ele passou com o Américo Facó e o amigo lá consolando ele. Não, viver vale a pena, Drummond, não se mate. É isso. E aí ele fala também do trabalho artístico, né? Pensar qual que é a função do trabalho artístico. E aí o Drummond disse, nessa noite ele me falou que eu poderia utilizar a linguagem de forma a explorar ao que eu quero dar vazão, ao que eu quero expressar. Então, vou mergulhar na língua, vou mergulhar na construção poética para procurar, assim, o que eu quero, procurar o como eu quero expressar. Por isso que eu achei interessante mencionar que esse livro é dedicado a esse poeta e amigo muito próximo do Drummond. Deixa eu ver se antes da gente entrar, então, nesses macrotemas de cada parte de Claro Enigma, tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar. Só vou achar aqui nas minhas anotações. Mas, bom, então, a gente estava falando que A Rosa do Povo é um abandono de um projeto lírico. Então, Drummond, a gente pode ver, agora eu lembrei, que parece que não há como existir um ideal social
E nas poesias de Claro Enigma é isso que ele vai dizer também. Nem a arte é capaz de propagar um ideal social. Bom, agora sim a gente pode entrar nos macrotemas de cada parte do livro, se você quiser. A gente pode comentar um pouquinho do título, aí a gente vai para os macrotemas? Beleza. Só o título, né? Ele já caiu como questão da FUVEST. A figura de linguagem, por exemplo, né, que constitui o título Claro Enigma. A gente vê nesse título um oxímoro, né? Por que um oxímoro e não uma antítese, não um paradoxo? Em Claro, a gente vê a ideia do óbvio, do desmistificado, né? Em Enigma, a gente vê o completo inverso, que é o misterioso, a incógnita, esse segredo velado, né? E o que constitui o oxímoro? Quando a gente une as duas dimensões dessas palavras, a gente cria uma nova dimensão, a gente enfatiza o significado das duas, né? Ao contrário de uma antítese, onde a gente exclui o significado das duas, e ao contrário de um paradoxo, né? Que a gente exclui as ideias de ambas. Em Claro Enigma, a gente enfatiza a dimensão das palavras claro e enigma, né? A gente começa a nadar no que seria esse claro enigma. É justamente, né, unindo o óbvio e a incógnita que esse poeta nomeia a obra, e é essa dimensão que vai percorrer a obra do primeiro poema até o final, né? A gente pode interpretar... Não, é pode só falar. para fechar, então, ó, a definição da figura de linguagem do oxímoro. Perfeito. É a junção de palavras, duas palavras que parecem se excluir, mas quando elas estão colocadas juntas, elas criam um novo sentido. Como você estava falando, né? Cria-se uma outra dimensão. Tipo, por exemplo, um silêncio que é gritante. Palavras que são opostas, carregam ideias opostas, mas quando colocadas juntas, elas criam um outro sentido. Já também a gente estava pensando, como a gente comentou, há muitas ironias em Claro Enigma. E esse enigma que é claro, também esse enigma que está dado ali, era, também pode ser mais um exemplo de ironia do Drummond. Claro, a gente pode até viajar, né? O que seria interpretações para esse título, né? Lembrando que essa obra foi escrita num momento de maturidade do poeta, poderia ser como coisas como a vida é claramente um enigma, ou ainda a vida é um enigma, a vida é um paradoxo, ou então os enigmas da vida tornam-se mais claros à luz da maturidade, né? Eu acho que pode ser esse um tom que o Drummond quer passar da obra dele. Que bonito isso, né? Os enigmas da vida tornam-se mais claros durante na maturidade. Então, que chegue a maturidade. Estou ansiando, Ah, assim. Mas é para quem está nos acompanhando agora, que vai prestar vestibular, um ótimo caminho para a gente pensar. Caso caia mais alguma questão cujo título da obra apareça, a gente apresentou agora um ótimo caminho de interpretação. Então, anotem, pessoal. agora a gente entra nos macrotemas? Beleza. Beleza. Pode, Beleza. quiser começar? Oi? Você quer começar? Quer já começar a desenvolver? Não, pode começar você. Quando a gente inicia o livro, né? A gente começa pela parte entre lobo e cão. A gente vê aí, né? Nossa, entre lobo e cão, o que seria isso? Já começa complicado, né? Mas há várias interpretações para o que seria entre lobo e cão. Uma delas ela é referente a um poema de Sá de Miranda, onde ele fala, né, que a luz do meio-dia ando entre lobo e cão. Lobo e cão são duas constelações no hemisfério norte,
na mais profunda escuridão da noite, né? Na mais profunda madrugada, aparece essas duas constelações. Então, esses versos, à luz do meio-dia, ou seja, na hora mais clara do dia, ando entre lobo e cão, ando sob as duas constelações que aparecem na hora de mais escuridão, né? Reforça a ideia do claro enigma. Uhum. E essa parte, então, continua, né? 18 poemas que estão sob esse título, Entre Lobo e Cão. E a gente tem a constatação de alguns preceitos, né? De alguns conceitos que vão nortear a poesia de Drummond, né? A gente vê, então, já a introdução de algumas formas clássicas, a gente vê essa dureza em alguns poemas dele, a gente vê um certo apelo à metalinguagem, acredito que até referente a essa anedota que você contou sobre o Américo Facó, eu nem sabia disso, mas acho que até condiz, né? Ele começar a querer brincar, querer mexer com a linguagem, assim. E a gente vê, né, muito do desconcerto do mundo, do Drummond nessa parte. Acho que pensando, quando a gente pensa na seção entre lobo e cão, a gente pensa em todos esses aspectos, né, que vão na exaltação desses aspectos duros que vão permear todo o claro enigma dali por diante. Uhum. Isso mesmo. Podemos. Você quer ir para a próxima parte ou você gostaria de ler algum poema dessa primeira parte do Claro Enigma, intitulada Entre o Lobo e o Cão? A gente pode ler algum poema. Deixa eu pegar aqui um poema. Eu também estou buscando aqui o meu PDF do Claro Enigma, e isso é bem interessante, porque Eu tô... tem o PDF do Claro Enigma, tá no meu celular, mas a gente está usando para fazer a live. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está pensando, né, como é que a gente vai, como é que os alunos e alunas vão ter acesso aos livros de leitura obrigatória do vestibular, já que não tem como buscar os livros nas bibliotecas, mesmo circular Com com eles. certeza. O Claro Enigma tem o PDF dele na internet, então já tenho ali uma maior possibilidade de acessá-lo. Tô buscando o meu aqui, inclusive. Bom, o que eu tenho, na verdade, é uma antologia dele, e eu tô bem pensando no primeiro poema, que ele chama-se Remissão, né? É um poema que dá um tom, né, pro que vai se seguir no livro. Sim, encontrei. Na verdade, ó, primeira parte, como você Dissolução, mencionou, né, o primeiro poema, perdão. dissolução, né? Remissão é o segundo, Entre o Lobo e o Cão. A parte Entre o Lobo e o Cão, posso a gente vê, já dá de cara com um poema, e ele fala que escurece e não me seduz. Tatear se quer uma lâmpada, pois que aprove o dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. A imagem é muito boa, braços cruzados. Tá ali Perfeito. observando de braços cruzados o mundo. Sentindo um vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime, assim a paz destroçada. Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação falsa e demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo é suave.
Já tem bastante coisa do que a gente comentou, né, aqui durante essa conversa sobre o Claro Enigma, né? A questão Perfeito, né? dos braços cruzados, ele estar diante do mundo, essas interrogações, né? Tantas constelações que povoam o mundo. Quanto tempo, né, isso vai durar, esse mundo? E aí tem um elemento de intertextualidade que é uma relação com a rosa do povo, né? E aí ele já fala aqui que essa rosa é definitiva, ainda que pobre. É em contraste com a magnífica rosa do povo, né? Uma rosa social. Perfeito. Aí a gente vê que ele não tá tão entediado assim, né? As coisas ainda batem, ainda pulsam dentro dele, né? Sim. A primeira palavra desse poema, né? Escurece. Sob essa escuridão, parece que a partir dessa palavra todo o livro fica um pouco mais escuro. Até o último poema, né? Relógio do Rosário, quando ele fala: era tão claro o dia, mas a treva em seu baixar me leva, né? Uhum, Então a gente vê também quando ele segue, né? Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. A gente vê um retorno a esse tema do amor, né? uhum, Um amor agora nos tempos de maturidade, um amor que rememora as paixões já vividas. uhum. E é isso, são temas que vão percorrer Claro Enigma, né? Esse poema é a abertura com abertura com chave de ouro e ainda vai ter a finalização com chave de ouro. É lindo mesmo, eu acho muito bonito de solução. Na verdade, eu tenho uma paixão por vários poemas, e vários dos poemas que estão aqui. Que poeta, que poeta, gente. Então, embora a gente talvez tenha muitas dificuldades para entrar nessa poesia, porque de fato ela tem um tom mais filosófico, mais meditativo, como a gente falou da ligeireza do Drummond, ele está dialogando com toda uma tradição ocidental da poesia, então ele vai fazer referências a um bocado de coisas da história, da literatura, da história, da nossa história. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para entrar e força também para sair e sobreviver a ele. Mas é lindo e vale muito a pena. Nessa parte, entre Lobo e Cão, a gente também encontra um dos poemas que, como você mesmo já falou, né, Oficina Irritada, ele também é considerado um dos poemas centrais dessa sessão e da obra inteira, né? Acho que a gente podia ler ele. Pode ser, Tudo bem. Posso fazer a leitura? com certeza. Eu já estou só procurando aqui para te acompanhar. Ele se encaixa perfeitamente onde você falou, na a conversa entre o Drummond e o Américo Facó, sobre o contexto da metalinguagem que o Drummond está abordando na sua obra. Uhum. E ele começa, né? Oficina irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que, no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Se quiser comentar sobre todas as formas clássicas que ele aborda nesse poema, eu acho que tem muito a se falar. A gente só um aspecto de também que para a compreensão do Claro Enigma, que é a retomada de mitos. A gente comentou então esse Arcturo, que é uma imagem poética bem linda, né? Arcturo, que é uma constelação, na verdade é uma estrela, a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro. Esse é o Arcturo. Deixa eu ver.
E como você estava falando também nesse trabalho com a metalinguagem, né? Que pensar o que que é a metalinguagem, no qual a linguagem volta-se sobre ela mesma. Ela está, por exemplo, um exemplo bom de metalinguagem é o que a gente faz nas aulas de gramática. A gente está usando a língua como meio para refletir sobre a língua. E aqui nos comentários foi postado um link com um PDF de Claro Enigma. Muito obrigada. Opa! A gente vê esse poema também escrito sob forma clássica, né? Ele é um soneto, ele é o exemplo do soneto, que você já tinha comentado a forma no começo dessa discussão. Uhum. E ele tem uma metrificação e rimas também, de forma clássica. E acho que sobre ele, assim, né, a gente pode fechar essa parte. Beleza, só para responder uma pergunta daqui, é que os comentários do poema que a Bia acabou de ler chama-se Oficina Irritada. E é bem interessante também que tem um trabalho com os sons, assim, um soneto escuro, duro, seco, abafado, difícil de ler. No futuro, esses sons das oclusivas, das marteladas, também aí com uma constante, também um trabalho bonito com a sonoridade, que também caminha na construção do sentido desse poema. Perfeito. Vamos entrar em notícias amorosas? Beleza. Então, a gente vê que na trajetória do Drummond, né, ele fala sobre a questão do amor de diferentes jeitos, né? É muito engraçado ver que, como você mesmo já tinha dito, o Drummond escreveu alguns poemas eróticos, só que ele não deixou que publicassem esses poemas até ele morrer. Ele falou, só vai publicar esse livro quando eu morrer. E, de fato, esses poemas só foram publicados quando ele morreu, gente. É engraçado isso, né? Para mim, a imagem do Drummond, assim, ele era um funcionário público, ali a pessoa bem assim. Ele era tímido também, ele era muito tímido, o Drummond. Isso é importante, assim, tá? Diversas cartas e relatos de amigos do Drummond que ele era uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, falar do erótico é uma coisa que ele fez, mas ele, ele não é o destaque, assim, não dá tanto destaque a essa parte da poesia dele. Mas tem uma dimensão, é uma dimensão importante também. A gente vê, então, o Drummond tratando do amor, né, de forma filosófica, clássica, erótica, e em Claro Enigma a gente pode dizer de forma madura, né? Uhum, Tanto em Sentimento do Mundo quanto A Rosa do Povo, o tema do amor também foi tirado de foco um pouco, né? Desculpa. O tema do amor foi um pouco tirado de foco. E porque deu lugar a esse período de poesia política dele, né? uhum. Então, quando Claro Enigma vem mostrando algumas desilusões políticas, né? A temática do amor ressurge. Só para E posso comentar uma outra curiosidade, então, dessa dimensão da desilusão política, à que o Drummond vontade. ele super estava namorando a entrar no Partido Comunista na época, então. Ele até visitou o Prestes, Luiz Carlos Prestes na prisão. Isso gerou um maior bafafá nos jornais. Então ele teve um namoro assim, mas ele não entrou no Partido Comunista. Então a gente vê, né, na Rosa do Povo, no Sentimento do Mundo, que os temas sobre amor saem de foco um pouco para dar vazão a essa poesia mais político-social. E esse tema ressurge em Claro Enigma com o título Notícias Amorosas, né? Como se fosse uma forma de mandar lembranças. E o amor? E o sentimento do amor? Como que tá? Dá notícia, dá lembrança, né? Sim. Em um dos poemas do Drummond ele escreve: o amor começa tarde. Mas, em uma entrevista que ele deu, ele fala, né, que ele faz uma retificação sobre esse verso. E ele fala, o amor ele não começa tarde,
ele apura-se com o tempo, né? Essa é a verdade. Porque quem não amou jovem ou não amou na infância não merece ser amado na madureza. Ele faz a correção desse verso e o Drummond, ele é um poeta nato, né? Ele nasceu para isso. Ele sempre está pensando e repensando várias afirmações dele, e isso tudo é parte da maturidade, né? Isso a gente vê claramente em Claro Enigma. É bem curioso também porque, por exemplo, Mário de Andrade, em uma das cartas sobre o Drummond, ele vai relatar que o Drummond tinha uma sensibilidade muito grande, ou seja, ele era uma pessoa muito sensível, ligada ao sentimento também. E essa referência ao coração também está presente, muito, muito presente na obra dele. Momentos que ele fala, meu coração é maior que o mundo. Momentos que ele retrai, assim, porque ele também dialoga muito com ele mesmo, como você está comentando, assim, nesse comentário que você fez, ele revê a poesia dele a todo instante. Já mencionou aqui também, né, num verso que ele vai falar essa rosa, da rosa do Claro Enigma, que é uma referência à rosa do povo. Ou então, quando ele fala, no primeiro momento que ele diz que o coração dele é maior que o mundo, ele vai parar assim e pensar: não, pera. Um outro poema ele vai dizer: meu coração não é maior que o mundo. Porque no primeiro momento da publicação das obras de Drummond, a gente vê uma questão mais centrado assim, no indivíduo, mais que em questões subjetivas. Depois ele vai estar de mãos dadas com o mundo. Falar que eu sou um indivíduo, mas o que me forma é o social. Pelo que eu estou passando, os outros também estão passando. E esse, para mim, foi um grande aprendizado que para a minha vida também com a poesia do Drummond. Assim. Mas que a gente somos seres sociais, né? Então as nossas questões individuais, elas estão profundamente atreladas aos acontecimentos do coletivo, da sociedade. E o Drummond, e isso também está muito presente na trajetória do Drummond. Perfeito. Você quer ler algum poema da parte de Notícias Amorosas para a gente fechar então essa parte? Eu não sei, sabia? Porque eu acho tão lindo o primeiro poema, até publiquei no chamado para essa live, foi o poema que eu publiquei no Facebook, que é o Amar, assim. Eu acho belíssimo, né? Também a gente estava falando que tem uma dificuldade do Claro Enigma por esse tom pessimista, por essa desilusão e decepção com o mundo. Mas é lindíssimo também, um aprendizado que ele vai dizer que pode uma criatura, entre criaturas, desculpe, que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também? Que ele até fala assim, né, Perfeito. hoje um outro poema ele vai dizer, hoje beija, amanhã não beija, e depois é segunda-feira. Ok. Aí, gente, a gente aprende muito com o Drummond, assim, aquela paquera que não deu certo, ou aquele amor lindo que você tem. É realmente assim um poema perfeito, né? Mostra de novo que ele não tá tão entediado assim com os acontecimentos do mundo. Drummond é sensível, sempre vai ter alguma coisa pulsando. Ele pode negar que não tem, mas que tá lá pulsando dentro dele, sempre vai ter sim alguma coisa. Sim, eu achei. A Bom, gente a entra para gente o tem menino e uma. os homens? Opa. Oh, desculpa, eu só queria. Que a gente já tá. A gente tem mais 5 minutos só. Uma pena da nossa live. Eita! Quer tentar fechar então? Não sei, o que a gente pode fazer? Vamos seguir para Então, Menino e ainda os tem Homens? bastante coisa para falar, né? Você tinha planejado as partes do livro, a gente ainda tá nas notícias amorosas, tem bastante coisa. Eu não faço ideia. A gente pode pensar em reorganizar uma live, para continuar, né, mais para frente.
Mas assim, com certeza, traços principais, quando a gente já citou a presença de Minas Gerais no Drummond, a presença da família dele, a visão que ele tinha do mundo, a maturidade presente em Claro Enigma, todo o próprio título, o próprio tom que segue desde Dissolução até o final de Claro Enigma, tudo isso são pontos importantes e que a gente já falou muito bem. Sim. Então, passou voando. Marca outra, por favor. Que bom que foi da hora, então. Eu tô vendo os comentários aqui, tem dois comentários bem interessantes, um da Otacília Andrea, que ela vai falar da alegria grave. É bem interessante essa composição, essa imagem poética criada pela Drummond, no poema que ela cita de Coisa Miserável. Também diz muito sobre o Drummond. Aqui tem um outro comentário do Henrique, O Amor Natural, um outro poema do Drummond. Ah, aqui é o poema que ele fala da bunda. É verdade! Entenderam? Eu não sei desse poema, não. Imaginem vocês a roda de intelectuais, Mário de Andrade, Drummond, o Manuel Bandeira estava velhíssimo já nessa época, mas esses intelectuais, é poema bunda que perfeita, o poema do Drummond, que é ótimo. Mas infelizmente é isso, né? O Henrique colocou no comentário, vale a pena ler esse poema da bunda do Drummond. E a gente vai ter que encerrar, como você estava fazendo, estava ótimo. Um encerramento com o apanhado geral das ideias mais importantes que a gente falou aqui. Depois de falar da bunda, fica difícil. Perdi tudo. A gente perde o caminho. A água. E retomar para que as pessoas que estejam nos assistindo, retomar uns aspectos na finalização de coisas importantíssimas. Uma coisa muito importante, você fez uma análise do título de Claro Enigma. A gente falou sobre esse contexto histórico e a relação do Drummond. De pensar que os acontecimentos que entediam é necessário a gente ter bastante cautela, não é que ele vai virar as costas para o mundo, não, ele vai continuar se relacionando com esse mundo, mas de uma outra forma, de uma forma mais madura, por exemplo. Que, claro, Enigma tem um tom marcadamente pessimista, melancólico e filosófico. Tem uma referência a Nietzsche também, num dos poemas, que ele vai fazer um jogo com Gaia Ciência, que é um dos livros do Nietzsche, mas o título do poema do Drummond é Em Gaia Ciência. Com a filosofia de Nietzsche também está presente nessa obra. De pensar que uma relação também com a Rosa do Povo, uma poesia de comunicação, de abertura política e social engajada. A gente vai encontrar outro Drummond em Claro Enigma, um Drummond de tom crepuscular. E vários Perfeito. temas que a obra dele... Desculpa, Bia. Não, só falei perfeito mesmo, não. Eu tô adorando seu comentário, perfeito. Isso, de vários temas que a gente encontra, são recorrentes. A família também, a gente não teve a oportunidade de falar aqui mais detalhadamente sobre a presença da família, mas as tradições também, elas são constantemente abordadas na obra de Drummond. Em Claro Enigma também. Minas Gerais, ou um cenário imaginário assim, presente de forma latente em Drummond. E Acho que para fechar, assim, em geral, a gente podia ler só os primeiros versos de Máquina do Mundo, né? ai, Porque foi questão da FUVEST, né? De segunda fase da FUVEST. E ela colocou os primeiros versos, né? Então ela começa: E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado.
A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de ter pensado se carpia. A E Fulvestre aqui a colocou gente esses. encerra, porque a gente tem 5 segundos restantes. Esse poema é lindíssimo. Então,